calculando a dilatação, descarrilhamento de trens, rachaduras no concreto, são alguns dos problemas que a dilatação dos materiais causam na construção civil. Por outro lado, é a dilatação que facilita o trabalho de um ferreiro. E na fabricação de rodas, de carroças e barris, por exemplo, os aros metálicos são aquecidos ao fogo e dilatados. Depois, são facilmente colocados. Ao esfriar, o material se contrai e os aros ficam bem justos e firmes na madeira, nas rodas ou nos barris. Não só os sólidos que se dilatam quando aquecidos. Os líquidos dilatam-se mais que os sólidos e os gases mais ainda. E na construção dos termômetros, pode-se utilizar substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, dependendo da temperatura envolvida e da precisão desta medida. Existem substâncias que se contraem ao ser aquecidas. Elas são exceções. A água, por exemplo, quando aquecida de 0 a 4 graus Celsius, se contrai. E quando resfriada abaixo de 0 graus Celsius, torna-se sólida. E neste processo se dilata. Essa particularidade garante que só a superfície dos lagos se congele. A dilatação é sempre volumétrica. As substâncias se dilatam nas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. A propriedade de cada material se dilatar de maneira típica é que permite a construção dos pares bimetálicos. Um material dilatando-se mais que o outro provoca a curvatura do dispositivo que liga e desliga os circuitos, como vimos na leitura anterior. A figura abaixo retrata como é construído o termostato. Figura 1, nós temos aí ele sendo produzido com 2 tipos de materiais, tá? Um representado pela cor preta e o outro por esse branco com preto pingado, sendo que um desses materiais vai se dilatar bem mais, sob a mesma variação de temperatura, provocando a curvatura e distanciamento desse material do circuito. Observe que a passagem da corrente de energia elétrica é interrompida e dessa forma a temperatura vai variar do interior desse aparelho. Então, a tabela a seguir, ela vai nos fornecer o coeficiente de dilatação volumétrica de alguns materiais. Veremos? O coeficiente de dilatação volumétrica representa o quê? O volume dilatado em centímetros cúbicos ou em metros cúbicos, etc. Para uma unidade de volume. E essa unidade pode ser centímetros cúbicos ou metros cúbicos, etc. e tal. Inicial do material ao ser aquecido em 1 grau Celsius. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica ele vai representar o volume dilatado de um determinado material quando ele é acrescido de 1 grau Celsius. Claro que cada material, quando ganha 1 grau Celsius a mais na sua temperatura, ele vai, de acordo com cada material, ele vai ter um comprimento diferente. Temos aqui exemplos de alguns materiais. Tabela 5.1, coeficiente de dilatação volumétrica. Nós temos aqui a primeira coluna da substância, aço, água,
alumínio, cobre, ferro, gelo. E temos aqui alguns outros materiais como ferro e outros, madeira, mercúrio, ouro, prata, tungstênio, vidro comum e o vidro pirex. Bom, o que nós podemos observar na coluna do meio? A temperatura está sendo dada em graus Celsius e bem no meio a gente tem uma variação de temperatura. Quando um corpo sofre essa variação de temperatura de 0 a 100 graus, e esse corpo for feito de aço, ele vai ter esse coeficiente de dilatação aqui, olha. 31,4 vezes 10 elevado a menos 6. Esse menos 6 representa um número muito menor que 1, tá? Então, esse vai ser o valor do coeficiente de dilatação. A água, de 0 a 20 graus Celsius, ele vai ter essa temperatura, aliás, esse comprimento aqui, olha, dilatação aqui. 210 vezes 10 elevado a menos 6. O álcool, de 0 a 60 graus Celsius, 1.100 vezes 10 elevado a menos 6. E assim sucessivamente. O alumínio apresenta isso aí, de 20 a 100 graus Celsius, vai de 71,4 vezes 10 elevado a menos 6, seu coeficiente. Observe que para cada material eu vou ter um valor de coeficiente diferenciado, tá? Então, toda a matéria, quando aquecida, o que acontece com ela? Ela dilata-se nas 3 dimensões. E como entender mais? Os livros vão trazer esses símbolos aqui, ó. A dilatação volumétrica vai aparecer esse triângulo, que eu chamo de delta, delta V, representa o quê? A dilatação sofrida, tá? Volumetricamente falando, de uma determinada substância. De coeficiente de dilatação volumétrica, que eu vou chamar ele por um outro símbolo, significa gama, que é esse Y aí. Sempre a dilatação volumétrica vai ter o gama, que está fazendo referência ao tipo de material que eu estou usando, que eu estou estudando. Como vimos na tabela anterior, o coeficiente de dilatação vai variar de acordo com o tipo de material. E o que mais? Ele é proporcional ao produto do volume inicial. Ou seja, quanto maior, tá, for esse material, maior será essa dilatação, ok? E quanto maior a temperatura que ele receber, maior também será essa dilatação. Por isso nós dizemos que ela a dilatação volumétrica sofrida por uma substância, ela é proporcional ao produto, tá? Entre quem? Entre volume inicial, entre o gama e o delta T, ok? Inclusive, a gente pode montar essas fórmulas aqui, ó. Delta V é igual a gama vezes VO vezes delta T, aonde delta V vai representar o tamanho da dilatação, tá? Para encontrar, eu multiplico o quê? O gama, que é proporcional a cada tipo de material, de acordo com o material, eu tenho o valor dele lá na tabela. O que mais? Temos o volume inicial, que o problema vai me dar, como é que estava inicialmente, e o delta T, quanto que mudou. De modo que eu posso encontrar esse gama também, se eu isolar ele e dividir o volume dilatado pelo produto entre a temperatura que variou e o volume inicial. Mas caso eu tenha um fio bem fino, bem longo, por exemplo, e eu queira calcular a dilatação de seu comprimento, considere que a dilatação em uma só dimensão depende de um coeficiente de dilatação linear equivalente a 1/3 do valor encontrado na tabela
que é a dilatação volumétrica. Assim, a dilatação linear é calculada por esta relação aqui, olha. Como que eu vou entender? O ΔL, delta, significa o quê? Uma modificação, uma variação que ocorreu no comprimento, tá? Na linearidade desse meu fio. Então, eu vou chamar ΔL de dilatação. A minha dilatação, ela vai ser igual a quem? Ao alfa vezes LO vezes ΔT. Quem é LO? O LO representa o comprimento inicial, LO ou L0, multiplicado pela variação da temperatura. Então, a dilatação, ela é proporcional a quem? Ela é diretamente proporcional ao alfa, que é o coeficiente, que mais? Ao LO, que é o comprimento inicial, que mais? A variação da temperatura. Qualquer um desses aí crescendo, sendo grande, essa dilatação também vai ser ampliada. Eu posso isolar o alfa no primeiro membro e dizer que eu posso encontrar o valor dele se eu pegar a dilatação, que eu chamo de ΔL, e dividir pelo produto entre o comprimento inicial do fio vezes o ΔT. Então, ΔL, o que é o ΔL? Mais uma vez, é a variação do comprimento. LO, repetindo, comprimento inicial. ΔT, variação de temperatura. E o alfa representa aí o coeficiente de dilatação linear, onde eu vou ter um valor expressivo para cada material que eu estiver tratando, ok? Mas às vezes só pode me interessar ou está me interessando a dilatação de uma superfície ou de uma área de um determinado material. Nesse caso, levamos em conta duas dimensões, largura e comprimento, e utilizamos o coeficiente de dilatação superficial, que é equivalente a 2/3 do coeficiente de dilatação volumétrico. A equação pode ser descrita da seguinte forma. Vamos lá. ΔS, já falei que o delta representa aí uma dilatação e o S de superfície. Então, dilatação da superfície vai ser igual ao beta. Beta faz referência a quem? Beta, ao tipo e natureza do material que eu estiver tratando. SO representa quem? Superfície, superfície inicial. Antes da dilatação. E o ΔT é o que está referente aí à quantidade de calor que o material recebeu e como é que ele ficou, tá? O acréscimo de temperatura que ele sofreu. ΔT, variou a temperatura de tanto para tanto. Então, ΔS é igual a beta vezes SO vezes ΔT. Eu posso isolar o beta também. Se eu isolar o beta, eu posso encontrar o valor dele. Como? Fazendo a divisão entre essa dilatação, que eu chamo ΔS, dividido pelo produto entre a superfície inicial multiplicada pela variação da temperatura, ok? Ou ΔT. Novamente, onde o B, coeficiente de dilatação superficial, beta, ΔS, variação da área ou da superfície, S0, área inicial, ΔT, variação de temperatura. Cabe o banho-maria? Você já ouviu falar nessa expressão banho-maria? Quem já fez um pudim me entende muito bem. É um problema de adaptação? Ao lavar pratos e copos, você verifica que às vezes um copo fica grudado dentro de outro, não sendo possível separá-lo facilmente. Sugira um método
simples de fazê-los soltar um do outro, sem perigo de quebrá-los. Deixe seu comentário, por favor, a respeito disto. Falando um pouco de mecânica, quando é que o pistão de alumínio do seu carro se adapta mais justamente ao cilindro de aço? Quando ambos estão quentes ou quando ambos estão frios? Explique. 3. A platina é o metal utilizado para a confecção de amálgama dentário. Aliás, hoje não se usa mais isso, né? Seu coeficiente de dilatação volumétrica é 27 vezes 10 elevado a menos 6. Compare esse coeficiente com os demais metais. Ou seja, por que será que esse material amálgama possui esse coeficiente de dilatação 27 vezes 10 elevado a menos 6? Qual é a curiosidade que existe entre esse valor e os demais da tabela que nós estudamos? Analise, deixe seu comentário. E um exercício comentado. Um prédio de 10 metros com uma estrutura de aço tem um vão de 10 centímetros previsto pelo engenheiro. Que variação de temperatura esse vão permite sem risco para o prédio? Resolução. Olhando para a tabela, o coeficiente de dilatação volumétrica do aço é 31,5 vezes 10 a menos 6. Considerando apenas a dilatação do comprimento da estrutura, usaremos o coeficiente de dilatação linear, que vale 1/3 vezes 31,5 vezes 10 elevado a menos 6, igual a 10,5 vezes 10 elevado a menos 6. Como a dilatação linear prevista é ΔL e é igual a 10 centímetros, o coeficiente de dilatação linear alfa é 10,5 vezes 10 elevado a menos 6. Logo, o comprimento LO vai ser 100 metros, que vai o mesmo que 10 elevado à quarta. ΔT, agora vamos encontrar ΔT. ΔT, eu isolo ele no primeiro membro, tá? Pego o comprimento linear, divido pelo produto entre o comprimento inicial e o alfa. Vou encontrar 10 à quarta vezes 10,5 vezes 10 a menos 6. Como a dilatação é 10, eu vou dividir esse 10 de cima pelo de baixo e vou obter um valor aproximado de 95 graus Celsius. Refaça esses cálculos em seu caderno, deixe tudo registrado. Como você pode ver, o engenheiro foi previdente. Até demais. Um mecânico, ele pretende soltar uma porca de invar, que é uma liga de ferro com níquel de um parafuso de ferro. Qual deve ser o procedimento do mecânico se a porca estiver emperrada? Comentário 5.3 lá embaixo. 5.4. Um posto recebeu 5.000 litros de gasolina no dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Com a chegada de uma frente fria, a temperatura ambiente baixou para 15 graus Celsius, assim permanecendo até que a gasolina fosse totalmente vendida. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação da gasolina é 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, calcule em litros o prejuízo sofrido pelo dono deste posto. Deixe a resposta 5.4 logo embaixo. 5.5. Explique por que travessas de vidro comum não podem ir ao forno e as de vidro refratário, como o Pirex, podem. Vamos comentar aqui a atividade que falou a respeito do volume em litro. Antes de tudo, vamos expressar o volume de litro em milímetros cúbicos. Eu sei que 1 litro
é igual a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro é igual ao 10 ao quadrado. Portanto, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 10 ao quadrado multiplicado por 3 milímetros cúbico, que dá igual a 10 ao sexto milímetro cúbico. Como ΔV é igual a gama multiplicado pelo volume inicial vezes ΔT, lembrando que gama é o coeficiente de dilatação, VO representa volume inicial antes da dilatação, ΔT é a variação da velocidade, da temperatura final, menos a temperatura inicial. Então, eu posso encontrar a variação desse volume, ou a dilatação volumétrica da água, fazendo 10 à sexta vezes 2 vezes 10, vezes 10 a menos 6, vezes 10. Tudo isso vai dar 2 vezes 100 milímetros cúbicos. Variação da dilatação do álcool vai ser, lembrando aí, o coeficiente de dilatação do volume, 10 à sexta, vezes 1 vezes 100 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10, que dá igual a 11.000 milímetros cúbicos. Como a área da seção reta do capilar é de 1 milímetro quadrado, a altura é numericamente igual ao volume. Assim, a altura da coluna de água vale 2 vezes 100 milímetros, ou seja, corrigindo, 2.100 milímetros, que é igual a 2,10 do metro. E a de álcool vale 11.000 milímetros, que dá o equivalente a 11 metros. Imagine o transtorno se você quisesse medir febre com um termômetro desse. 5.3. Comente essa questão aqui. Um mecânico pretende soltar uma porca de invar, que é feita de liga de ferro, de um parafuso de ferro. Qual deve ser o procedimento desse mecânico? Não esqueça de deixar o seu comentário logo após. Boa sorte e bons estudos. Por enquanto é só, pessoal.